bilionário. Vai ao túmulo da esposa e vê babá chorando com um bebê. O segredo que ela revela muda tudo. Prepare-se, porque essa história irá tocar seu coração. Inscreva-se no canal e deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. O céu estava cinza, pesado como o coração de Eduardo Vasconcelos, um homem que já teve o mundo aos seus pés, mas agora carregava apenas o peso de uma dor silenciosa. Aos 42 anos, Eduardo era conhecido como o Rei do Aço, dono de um império industrial que se estendia por continentes. Mas para ele, nada disso importava mais. Não desde que Clara, sua esposa, sua bússola, sua razão de sorrir, foi arrancada de sua vida há exatos 2 anos, vítima de uma doença cruel que não deu chances. A mansão de Eduardo, encravada nos arredores de São Paulo, era um mausoléu de memórias. Paredes de mármore ecoavam o vazio de seus passos, e o silêncio era quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio antigo que Clara amava. Ele não recebia mais visitas, não atendia ligações de executivos ou amigos. Desligou-se do mundo como se, ao se isolar, pudesse manter Clara viva em sua mente. Seus olhos, antes vivos e astutos, agora carregavam um brilho opaco, e sua barba rala e mal cuidada traía o homem que um dia foi impecável. Ele vivia preso a um ciclo de trabalho mecânico, reuniões por videoconferência e noites insones onde o uísque era sua única companhia. Naquela manhã, algo o tirou da rotina. Era o 2º aniversário da morte de Clara. Ele acordou com uma opressão no peito, como se o ar se recusasse a entrar. Vestiu um casaco escuro, ignorou o motorista que o aguardava e dirigiu sozinho até o cemitério. No banco do passageiro, uma única rosa branca, a flor preferida de Clara, repousava como um símbolo frágil de um amor que ele ainda não sabia como deixar ir. Enquanto dirigia pelas estradas sinuosas, flashes de Clara inundavam sua mente. O sorriso dela ao acordar, o jeito como ela dançava descalça na sala, a voz suave que o acalmava mesmo nos piores dias. Ele apertou o volante com força, os nós dos dedos embranquecendo, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. "Por que você, Clara?", murmurou para o vazio, como fazia todas as noites desde que ela partiu. Ao chegar ao cemitério, o portão de ferro rangeu sob o vento frio. Eduardo caminhou lentamente até o túmulo de Clara, a rosa na mão tremendo levemente. A lápide era simples como ela queria, com uma inscrição que ele mesmo escolhera: Clara Vasconcelos, amor eterno. Ele se ajoelhou, depositando a rosa com cuidado, e fechou os olhos tentando encontrar um pedaço dela naquele silêncio. Mas o que ele não esperava era que naquele momento algo estava prestes a mudar para sempre. O ar no cemitério parecia mais denso, carregado de um silêncio que pesava nos ombros de Eduardo Vasconcelos. Ele ainda estava ajoelhado diante do túmulo de Clara, a rosa branca repousando sobre a pedra fria, quando um som inesperado cortou o vazio. Um choro baixo, quase abafado, mas inconfundível. Não era o seu próprio lamento interno, mas algo real vindo de algum lugar próximo. Ele ergueu a cabeça, os olhos estreitos, tentando localizar a origem daquele som que parecia tão fora de lugar. O cemitério estava quase deserto, exceto por uma figura a poucos metros dali, parcialmente oculta por uma fileira de ciprestes. Eduardo se levantou lentamente, o coração acelerando por uma mistura de curiosidade e irritação. Quem ousaria perturbar aquele momento tão íntimo? Ele deu alguns passos, o cascalho rangendo sob seus sapatos, e então a viu. Mariana, a babá, que trabalhava em sua casa desde os últimos meses de vida de Clara. Ela estava de costas, os ombros curvados, segurando algo ou alguém nos braços. O choro vinha de lá, de um bebê que ela embalava com uma ternura quase desesperada. Mariana era uma presença discreta na vida de Eduardo. Ele mal a notava nos últimos 2 anos, exceto pelas vezes em que havia organizando a casa ou cuidando de tarefas que Clara, em seus dias finais, já não podia realizar. Aos 28 anos, Mariana tinha um rosto gentil, mas marcado por uma melancolia que Eduardo nunca se importou em entender. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque desleixado, e as roupas simples, uma blusa cinza e uma saia longa,
pareciam inadequadas para o frio cortante daquela manhã. O bebê em seus braços, envolto em um cobertor azul, chorava, suavemente como se sentisse o peso do momento. Eduardo franziu o senho, confuso, porque Mariana estava ali no túmulo de Clara com uma criança. E de quem era aquele bebê? Ele não se lembrava de Mariana ter filhos, e a visão dela naquele lugar sagrado, segurando uma criança que ele nunca vira, acendeu uma fagulha de inquietação em seu peito. Mariana? Chamou ele, a voz rouca e mais dura do que pretendia. Ela se virou abruptamente, os olhos arregalados, vermelhos de tanto chorar. Por um instante pareceu assustada, quase como se tivesse sido pega em flagrante. O bebê se agitou em seus braços e ela o apertou contra o peito, sussurrando algo para acalmá-lo. Senhor Eduardo, murmurou ela, a voz trêmula, quase engolida pelo vento. Eu não sabia que o senhor estaria aqui hoje. Ele deu um passo à frente, o olhar fixo no bebê. O que você está fazendo aqui? E essa criança? De quem? Havia uma ponta de acusação em sua voz, embora ele mesmo não soubesse por quê. Algo naquela cena o incomodava profundamente, como se o túmulo de Clara, seu último refúgio de paz, tivesse sido invadido por um mistério que ele não estava preparado para enfrentar. Mariana hesitou, seus olhos desviando para a lápide de Clara antes de voltarem para Eduardo. Ela parecia lutar contra algo dentro de si, as mãos trêmulas segurando o bebê com mais força. Eu vim falar com ela, disse, quase em um sussurro. Eu precisava contar algo a ela. Sua voz falhou, e uma nova onda de lágrimas escorreu por seu rosto, deixando Eduardo ainda mais perdido. Falar com ela? Sobre o quê? E esse bebê? Ele apontou para a criança, a confusão dando lugar a uma impaciência que ele mal conseguia controlar. O choro do bebê parou por um momento, e seus olhos grandes e curiosos encontraram os de Eduardo. Havia algo naquele olhar, algo que fez o coração de Eduardo dar um salto, uma lembrança distante, um traço familiar que ele não conseguia identificar. Mariana respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para algo que temia dizer. Senhor Eduardo, eu não sei como explicar isso, mas esse bebê, ele é... Ela parou, as palavras presas na garganta, e o silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer palavra que ela poderia ter dito. O vento cortava o cemitério com um assobio baixo, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração diante do momento que se desenrolava. Eduardo Vasconcelos estava de pé, a poucos passos de Mariana, seus olhos cravados nela com uma intensidade que misturava confusão, raiva e uma inquietação que ele não conseguia nomear. O bebê em seus braços, agora silencioso, parecia alheio à tensão que crescia entre os dois adultos. Seus olhinhos de um castanho quente piscavam lentamente, como se tentassem compreender o homem que o encarava com tanta desconfiança. Mariana, fale de uma vez. A voz de Eduardo saiu mais alta do que ele pretendia, ecoando entre as lápides. Ele deu um passo à frente, o corpo tenso, os punhos cerrados. Quem é esse bebê? Por que você está aqui no túmulo da minha esposa, chorando como se... Ele parou, incapaz de completar a frase. Como se o quê? Como se ela tivesse o direito de sofrer tanto quanto ele. Como se aquele lugar, aquele pedaço de terra que guardava o que restava de Clara, pertencesse a mais alguém além dele. A ideia o enfurecia, mas havia algo na expressão de Mariana, um misto de medo e determinação, que o impedia de simplesmente virar as costas e ir embora. Mariana recuou um passo, instintivamente apertando o bebê contra o peito. O movimento era protetor, quase maternal, e isso só aumentava a confusão de Eduardo. Ele notou as mãos dela, calejadas, trêmulas, segurando o cobertor azul com uma força que parecia mais emocional do que física. O rosto dela, manchado de lágrimas, estava pálido, e seus lábios tremiam enquanto ela buscava palavras. Senhor Eduardo, eu juro, eu não queria que fosse assim. Não aqui, não agora. Sua voz era um fio, quase engolida pelo vento, mas carregada de uma emoção tão crua que fez Eduardo hesitar. Não queria o quê? Fale logo, Mariana. Ele avançou mais um passo, agora tão próximo que podia ver as gotas de suor se formando na testa dela, apesar do frio.
Você está aqui no túmulo da Clara com uma criança que eu nunca vi. E está chorando como se soubesse de algo que eu não sei. Então me diga, o que está acontecendo? Havia um tom de desespero em sua voz agora, uma rachadura, na fachada de homem frio e controlado que ele tentava manter. Por dentro, ele sentia o chão sob seus pés se desfazer, como se o mundo, que já havia desmoronado com a morte de Clara, estivesse prestes a ruir novamente. Mariana engoliu em seco, os olhos baixando para o bebê por um instante antes de voltarem para Eduardo. Eu não queria te contar assim. Não aqui, não desse jeito. Mas eu não posso mais carregar isso sozinha. Ela fez uma pausa, respirando fundo, como se estivesse reunindo coragem para atravessar um abismo. Esse bebê, ele é importante, Sr. Eduardo. Mais importante do que o senhor pode imaginar agora. Importante? Como assim, importante? Eduardo sentiu o sangue pulsar em suas têmporas. Ele olhou para o bebê novamente, tentando encontrar sentido naquela cena surreal. A criança, agora calma, o encarava com uma curiosidade inocente e, por um momento, ele sentiu um aperto no peito, um eco de algo familiar, como se aqueles olhos carregassem um pedaço de Clara. Ele balançou a cabeça, afastando o pensamento. De quem é esse bebê, Mariana? É seu? E por que você está aqui no túmulo da minha esposa como se isso tivesse algo a ver com ela? Mariana hesitou, os olhos brilhando com novas lágrimas. Ela parecia lutar contra um peso invisível, algo que a estava despedaçando por dentro. Ele não é meu, disse finalmente a voz tão baixa que Eduardo quase não ouviu. Mas ele tem a ver com a dona Clara. Tem tudo a ver com ela. As palavras saíram como se fossem arrancadas dela, cada sílaba carregada de emoção. Ela abaixou o olhar para o bebê, acariciando suavemente a cabeça dele, e quando voltou a encarar Eduardo, havia uma determinação nova em seus olhos. Eu prometi a ela que cuidaria dele, que protegeria o segredo dela até o momento certo, mas eu não sabia que seria tão difícil. Segredo? Que segredo? Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele deu um passo para trás, como se as palavras de Mariana fossem uma força física empurrando-o. Sua mente girava, tentando encontrar lógica onde não havia nenhuma. Clara, sua Clara, nunca guardava segredos dele. Eles eram parceiros, almas gêmeas, dividiam tudo. Pelo menos era o que ele sempre acreditara. A ideia de que ela poderia ter escondido algo tão grande, algo que envolvesse um bebê, era como uma faca cravada em seu peito. Você está mentindo, disse ele mais para si mesmo do que para ela, a voz falhando. Clara nunca faria isso. Ela não esconderia nada de mim. Eu não estou mentindo. A voz de Mariana subiu pela primeira vez, um misto de dor e frustração. O bebê se agitou em seus braços e ela imediatamente suavizou o tom, balançando-o suavemente. Eu juro pelo que há de mais sagrado, Sr. Eduardo. Eu amava a dona Clara. Ela era mais do que minha patroa. Ela era como família para mim. E o que ela me pediu, o que ela confiou a mim, eu levei a sério. Mas agora eu não sei mais o que fazer. Ela parou, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, e olhou para o túmulo de Clara, como se buscasse nela a força para continuar. Eduardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Ele queria gritar, exigir respostas, mas algo na vulnerabilidade de Mariana o fez hesitar. Ele olhou para o bebê novamente e pela primeira vez notou um pequeno detalhe, um pingente de prata pendurado no cobertor com um pequeno C gravado. Era o mesmo pingente que Clara usava, um presente que ele dera a ela no primeiro ano de casamento. Seu coração parou por um segundo e ele sentiu as pernas fraquejarem. O que está acontecendo, Mariana? Perguntou, a voz agora quase um sussurro, carregada de medo e esperança. O que Clara fez? Mariana abriu a boca para responder, mas as palavras pareceram morrer em sua garganta. Ela olhou para o bebê, depois para Eduardo e finalmente para o túmulo de Clara como se pedisse perdão. Eu não posso contar tudo agora, disse ela, a voz tremendo. Mas o senhor precisa saber que esse menino, ele é um pedaço dela. E ela queria que o senhor soubesse, mas só quando estivesse pronto. Ela fez uma pausa, os olhos fixos nos dele.
O senhor está pronto, senhor Eduardo. O silêncio que se seguiu à pergunta de Mariana era ensurdecedor, mais pesado que o vento, gelado que cortava o cemitério. Eduardo Vasconcelos ficou paralisado, os olhos fixos no pingente de prata com o C gravado, que balançava suavemente no cobertor do bebê. Aquele pequeno objeto tão familiar era como uma ponte para um passado que ele achava que conhecia por completo. Mas agora, diante das palavras de Mariana, ele sentia o chão sob seus pés desmoronar, como se tudo o que ele acreditava sobre Clara, sobre seu amor, estivesse sendo reescrito. Pronto? Repetiu ele, a voz rouca quase inaudível. Pronto. Para quê? Para ouvir que minha esposa, a mulher que eu amava mais que tudo, escondeu algo de mim? Algo que envolve... Isso! Ele apontou para o bebê, a mão trêmula, incapaz de disfarçar a tempestade de emoções que o consumia. Mariana segurava o bebê com firmeza, mas seus olhos estavam cheios de um misto de compaixão e angústia. Ela parecia carregar um peso, que não era apenas o da criança em seus braços, mas algo muito maior, algo que a estava despedaçando por dentro. Senhor Eduardo, eu sei que isso é difícil. Eu sei que o senhor está com raiva, confuso, e com razão. Mas, por favor, me escute. Não é o que o senhor está pensando. A dona Clara, ela fez isso por amor ao senhor e por amor a esse menino. Ela acariciou a cabeça do bebê, que agora dormia serenamente, alheio ao caos que suas poucas palavras haviam desencadeado. Eduardo deu um passo para trás, passando a mão pelo rosto como se tentasse acordar de um pesadelo. Amor? Perguntou, a voz carregada de sarcasmo, mas também de dor. Se ela me amava, por que escondeu isso? Por que estou descobrindo sobre um segredo de você e não dela? Eu era o marido dela, Mariana. Eu tinha o direito de saber. Ele estava quase gritando agora, e sua voz ecoava pelo cemitério, assustando um pássaro que voou de uma árvore próxima. Mas por dentro, ele não sentia apenas raiva. Havia medo. Medo de que Clara, a mulher que ele colocava num pedestal, tivesse uma faceta que ele nunca conheceu. Mariana respirou fundo, como se estivesse se preparando para atravessar um campo minado. O senhor tem razão. O senhor merecia saber. Mas a dona Clara, ela sabia que o senhor não estava pronto na época. Ela sabia que, se contasse, o senhor ia se perder ainda mais. Ela fez uma pausa, os olhos baixando para o túmulo de Clara, como se buscasse nela a força para continuar. Esse menino, ele se chama Lucas, e ele é filho dela, filho de vocês. As palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Ele cambaleou, apoiando-se na lápide de Clara para não cair. Filho de nós, repetiu a voz falhando. Isso é impossível. Clara não podia. Ela estava doente, Mariana. Os médicos disseram que ela não podia ter filhos. Nós tentamos por anos e depois da doença Ele parou, a mente girando em círculos, tentando encontrar sentido onde não havia. Clara tinha lutado contra um câncer agressivo por quase 2 anos. Nos últimos meses ela mal conseguia sair da cama. Como poderia ter tido um filho? E por que ele, seu marido, não sabia de nada? Mariana viu a confusão no rosto dele e deu um passo hesitante em sua direção, o bebê ainda aninhado em seus braços. Eu sei que parece impossível. Eu mesma não acreditava quando ela me contou. Mas a dona Clara, ela planejou tudo. Antes de ficar muito doente, antes de partir, ela tomou uma decisão. Ela sabia que não sobreviveria, mas queria deixar algo para o senhor. Algo que o fizesse continuar, mesmo depois que ela se fosse. Mariana engoliu em seco, as lágrimas voltando a escorrer pelo seu rosto. O Lucas é fruto de um processo de fertilização in vitro. Ela usou os óvulos que vocês tinham congelado anos atrás, quando ainda tinham esperança de formar uma família. Ela encontrou um médico, uma clínica particular, e fez tudo em segredo porque não queria que o senhor carregasse esse peso enquanto ela estava lutando pela vida. Eduardo sentiu o mundo girar. Ele se ajoelhou novamente, não por reverência, mas porque suas pernas não o sustentavam mais. Fertilização in vitro? Murmurou tentando processar as palavras. Ele se lembrou das conversas com Clara anos atrás, quando eles ainda sonhavam com uma família.
Tinham tentado tudo, consultas, tratamentos, até congelaram óvulos, na esperança de um milagre. Mas quando o câncer chegou, esse sonho foi enterrado junto com tantas outras coisas. Ou pelo menos era o que ele pensava. Por que ela não me contou? Perguntou mais para si mesmo do que para Mariana. Por que ela me deixou no escuro? Porque ela te conhecia, Sr. Eduardo. A voz de Mariana era suave agora, quase um sussurro, mas carregada de certeza. Ela sabia que, se contasse, o senhor ia parar tudo para cuidar dela e do processo. Ia se culpar, ia se afundar ainda mais na dor. Ela queria que o senhor tivesse esperança, não mais sofrimento. Então, ela me pediu para cuidar do Lucas, para criá-lo até que ele estivesse forte o suficiente, até que o senhor estivesse pronto para conhecê-lo. Ela olhou para o bebê que dormia tranquilo e um sorriso triste cruzou seus lábios. Ela me disse: Mariana, ele vai ser a razão para o Eduardo voltar a viver. Mas ele precisa estar pronto. Você vai saber quando for a hora. Eduardo olhou para Lucas. Realmente olhou para ele pela primeira vez. O rostinho redondo, os cílios longos, o formato delicado do nariz. Tudo nele parecia gritar Clara. Ele sentiu um nó na garganta, uma mistura de amor, raiva e uma dor tão profunda que ameaçava engoli-lo. E você achou que agora era a hora? Perguntou a voz tremendo. Você achou que me jogar isso no túmulo dela era o momento certo? Mariana abaixou a cabeça envergonhada. Eu não planejei isso, senhor. Eu juro. Eu vim aqui porque hoje é o aniversário da morte dela. E eu precisava falar com ela. Precisava contar que estou com medo, que não sei se estou fazendo a coisa certa. Eu não esperava que o senhor estivesse aqui. Ela fez uma pausa, enxugando as lágrimas, com a manga da blusa. Mas agora que o senhor sabe, eu não posso mais esconder. O Lucas é seu filho, e ele precisa de você. Eduardo ficou em silêncio, os olhos fixos no bebê. Ele queria negar, queria gritar que era mentira, que tudo aquilo era um erro. Mas o pingente no cobertor, o olhar de Mariana, a verdade crua em suas palavras, tudo apontava para algo que ele não podia ignorar. Ele se levantou lentamente, o corpo pesado, como se carregasse o peso de 2 anos de luto, e agora algo ainda maior. Eu preciso de tempo, disse finalmente a voz baixa, quase derrotada. Eu não sei o que fazer com isso. Mariana assentiu, os olhos cheios de compreensão. Eu sei que é muito, mas o Lucas, ele é um presente, Sr. Eduardo. Um presente que a dona Clara deixou para o senhor. Ela hesitou como se quisesse dizer mais, mas apenas ajustou o cobertor do bebê e deu um passo para trás. Eu estarei em casa, como sempre. Quando o senhor estiver pronto, ele estará lá. Eduardo não respondeu. Ele virou-se para o túmulo de Clara, sentindo as lágrimas finalmente escaparem, quentes contra sua pele fria. Pela primeira vez em 2 anos, ele não sabia se estava chorando por ela ou por si mesmo, ou por aquele menino que, de alguma forma, era um pedaço de ambos. Eduardo Vasconcelos dirigiu de volta para casa com as mãos firmes no volante, mas sua mente era um turbilhão. O ronco do motor do carro parecia distante, abafado pelo eco das palavras de Mariana. Lucas é seu filho, um presente que a dona Clara deixou para o senhor. Cada curva da estrada parecia levar não apenas ao seu destino físico, mas a um abismo emocional onde ele não sabia se queria mergulhar. A imagem do bebê, com aqueles olhos que pareciam carregar um pedaço de Clara, não saía de sua cabeça. E aquele pingente com o C gravado, um lembrete cruel de que, mesmo na morte, Clara ainda conseguia surpreendê-lo. Ao chegar à mansão, o silêncio do lugar o envolveu como um velho inimigo. A casa, outrora cheia de risadas e calor, agora parecia um museu de memórias congeladas. Ele subiu as escadas lentamente, cada degrau rangendo como se protestasse contra sua presença. No quarto que dividia com Clara, ele parou diante do armário dela, intocado desde o dia em que ela partiu. As roupas ainda estavam lá, dobradas com cuidado, exalando um leve perfume de lavanda que Clara amava. Ele nunca permitiu que ninguém mexesse naquele espaço, como se preservá-lo pudesse mantê-la viva. Mas agora, pela primeira vez, ele abriu uma das gavetas, movido por uma necessidade que não conseguia explicar.
Lá, escondido sob uma pilha de lenços de seda, ele encontrou um caderno de capa azul escura com bordas desgastadas pelo tempo. O coração de Eduardo disparou. Ele reconheceu o caderno imediatamente. Clara o usava para escrever pensamentos, listas, sonhos. Ela chamava de seu cantinho de ideias. Ele hesitou, os dedos pairando sobre a capa, como se abrir aquele caderno fosse violar algo sagrado. Mas a curiosidade, ou talvez a necessidade de respostas, venceu. Ele se sentou na beira da cama, o caderno nas mãos trêmulas, e começou a folhear. As primeiras páginas eram familiares. Anotações sobre receitas que Clara queria experimentar, ideias para viagens que nunca fizeram, pequenos poemas que ela escrevia quando estava feliz. Mas à medida que ele avançava, as palavras mudaram de tom. As letras, antes leves e fluidas, tornaram-se mais pesadas, como se a caneta tivesse sido pressionada com força contra o papel. Ele encontrou uma página datada de 3 anos atrás, poucos meses antes de Clara receber o diagnóstico final. Eduardo, meu amor, se você está lendo isso, é porque eu não estou mais aqui. E eu sei que você está com raiva, ou perdido, ou ambos. Mas por favor, me perdoe. Eu não podia te contar tudo, não enquanto eu ainda estava lutando. Você já estava carregando tanto minha doença, nossa dor. Eu não queria te dar mais um peso, mas eu preciso que você saiba. Eu fiz algo por nós, por você, por nosso sonho. Eduardo sentiu um nó na garganta. Ele virou a página, os olhos embaçados pelas lágrimas que ele lutava para conter. A próxima entrada era ainda mais direta. Hoje falei com o Dr. Mendes. Ele disse que é possível. Os óvulos que congelamos ainda estão viáveis. Eu sei que é loucura, Eduardo, mas eu quero tentar. Não para mim. Eu sei que meu tempo está acabando, mas para você. Para que você tenha um pedaço de nós, algo para te lembrar que a vida continua. Mariana vai me ajudar. Ela é mais forte do que parece e eu confio nela com minha vida e com a vida do nosso filho. Ele parou, o caderno tremendo em suas mãos. Filho. A palavra parecia tão estranha, tão distante e ao mesmo tempo tão real. Clara tinha planejado tudo isso, a fertilização, a gravidez, o segredo, enquanto lutava contra o câncer. Enquanto ele estava ao lado dela, segurando sua mão nos piores dias, ela estava orquestrando algo que ele nunca imaginou. Ele sentiu uma pontada de traição, mas também uma admiração profunda. Como ela conseguiu carregar tanto sozinha? As páginas seguintes eram um misto de instruções práticas e mensagens emocionais. Clara detalhava como havia escolhido uma barriga de aluguel, uma mulher que ela conheceu por meio do Dr. Mendes, alguém que precisava do dinheiro, mas também tinha um coração gentil. Ela escreveu sobre como Mariana foi sua confidente, a única pessoa em quem ela confiou para garantir que o plano desse certo. Havia até uma lista de nomes para o bebê, com Lucas circulado várias vezes, acompanhado de um coração. Porque significa luz, escreveu ela. E você, Eduardo, precisa de luz. Mas o que partiu o coração de Eduardo foi uma carta, escrita em letras pequenas e cuidadosas, como se Clara soubesse que seria sua última mensagem para ele. Meu amor, quando você conhecer nosso filho, vai sentir raiva de mim. Vai me odiar por não ter te contado. Mas eu te conheço. Você é forte, mas também é teimoso. Você ia querer parar tudo, ia querer me proteger, ia se culpar por não conseguir. Eu não podia deixar você carregar isso. Então fiz o que fiz. Lucas é nosso milagre. Ele é a prova de que nosso amor não acaba. Mesmo que eu não esteja mais aí. Não se tranque, Eduardo. Não se esconda do mundo. Ele precisa de você. E no fundo, você precisa dele. Prometa-me que vai tentar. Por mim. Por nós. As lágrimas caíam livremente agora, manchando o papel. Eduardo fechou o caderno, incapaz de continuar. Ele se levantou, o peito apertado, e caminhou até a janela. A noite lá fora era escura, mas as luzes da cidade brilhavam ao longe, como se tentassem lembrá-lo de que o mundo ainda girava. Ele pensou em Lucas, que estava em algum lugar daquela casa, provavelmente nos braços de Mariana. Pensou em Clara, que mesmo nos seus últimos dias encontrou forças para planejar um futuro que ele não queria enxergar. Ele voltou ao caderno, folheando até a última página.
Lá, Clara havia colado uma foto, uma Polaroid de um ultrassom, mostrando a silhueta minúscula de um bebê. Ao lado ela escreveu: "Nosso Lucas, cuide dele, Eduardo, e deixe ele cuidar de você." Ele tocou a foto com os dedos, como se pudesse sentir o coração de Clara batendo através do papel. Pela primeira vez em 2 anos, ele não sentiu apenas dor. Havia algo mais. Um fio de esperança, frágil, mas real. Mas junto com essa esperança, veio o medo. Ele não sabia como ser pai. Não sabia como cuidar de uma criança, especialmente uma que carregava o peso de um segredo tão grande. E, acima de tudo, ele não sabia se conseguiria perdoar Clara por ter tomado essa decisão sem ele. Ele fechou o caderno e o apertou contra o peito, como se pudesse abraçar Clara uma última vez. "Por que você fez isso, meu amor?" sussurrou. "Para o vazio. E como eu sigo em frente agora?" Os dias que se seguiram à leitura do diário de Clara foram como uma névoa para Eduardo Vasconcelos. Ele se movia pela mansão como um fantasma, dividido entre o peso das palavras de sua esposa e a presença quase palpável do pequeno Lucas, que agora ocupava um canto da casa que ele evitava a todo custo. O berço, montado por Mariana, em um quarto de hóspedes no andar térreo, parecia uma intrusão, um lembrete constante de que sua vida, que ele havia cuidadosamente congelado no luto, estava sendo forçada a mudar. Ele não sabia como lidar com isso. Com o menino, com o segredo, com a traição que ainda queimava em seu peito, mesmo que misturada a uma admiração relutante pela coragem de Clara. Mariana, por sua vez, continuava sua rotina com uma discrição que beirava o invisível. Ela cuidava de Lucas com uma dedicação que parecia transcender o dever de uma babá. Trocava fraldas, alimentava o menino com mamadeiras preparadas com precisão, cantava canções de ninar em um tom baixo que ecoava pelos corredores silenciosos da casa. Mas Eduardo notava algo novo. Ela evitava seu olhar. Quando ele entrava em uma sala, ela encontrava uma desculpa para sair, levando Lucas consigo. Era como se ela soubesse que havia jogado uma bomba em sua vida e agora temesse as consequências. Na primeira semana após a revelação no cemitério, Eduardo se recusou a se aproximar do bebê. Ele passava pelo quarto de Lucas, ouvindo os gorgolejos, suaves ou o choro ocasional, e sentia o coração apertar. Mas seus pés não o obedeciam. Ele queria odiar aquele menino, não por ele, mas pelo que ele representava. A decisão de Clara de agir sem ele, de planejar um futuro que ele não escolhera. Mas ao mesmo tempo não conseguia ignorar o que lera no diário. "Ele é nossa luz, Eduardo. Deixe ele cuidar de você." As palavras de Clara o perseguiam, como um eco que se recusava a desaparecer. Uma noite incapaz de dormir, Eduardo desceu as escadas, o uísque na mão já esquecido. Ele parou na porta do quarto de Lucas, atraído por um som que não era choro, mas risadas, pequenas, borbulhantes, como se o menino estivesse descobrindo o mundo pela primeira vez. Ele abriu a porta devagar, apenas o suficiente para espiar. Mariana estava lá, sentada no chão, com Lucas deitado em um tapete macio. Ela balançava um brinquedo de pelúcia, um elefante cinza, que Eduardo reconheceu como um presente que ele e Clara haviam comprado anos atrás, na esperança de um dia terem um filho. Lucas ria, esticando as mãozinhas gorduchas para tentar agarrar o elefante, e Mariana sorria com ele, um sorriso tão genuíno que fez Eduardo sentir uma pontada de culpa por sua frieza. Ele pigarreou e Mariana se virou assustada. "Senhor Eduardo, eu não sabia que o senhor estava aí." Ela se levantou rapidamente, segurando Lucas contra o peito como se temesse que ele fosse arrancá-lo dela. O menino, alheio à tensão, continuou a balançar os bracinhos, os olhos, grandes fixos em Eduardo. Pela primeira vez, ele permitiu-se olhar de verdade para o rosto de Lucas. O formato dos olhos, o contorno suave do nariz, a curva dos lábios, tudo nele era um reflexo de Clara. Era como se ela estivesse ali, olhando para ele através daqueles olhos castanhos, pedindo para ele tentar. Posso segurá-lo?" perguntou Eduardo, as palavras saindo antes que ele pudesse detê-las. Ele mesmo se surpreendeu com o pedido. Mariana hesitou, os olhos arregalados,
mas então assentiu lentamente, como se temesse quebrar o momento. Ela passou Lucas para ele com cuidado, ajustando o cobertor azul em torno do menino. Ele é tranquilo, mas gosta de ser segurado com firmeza, disse ela, a voz suave, quase maternal. Eduardo segurou Lucas desajeitadamente no início, os braços rígidos, como se tivesse medo de quebrá-lo. O peso do bebê era leve, mas carregado de significado. Ele olhou para o rostinho de Lucas e o menino retribuiu com um olhar curioso, seguido de um sorriso desajeitado que revelou gengivas rosadas. Algo dentro de Eduardo se partiu, não de dor, mas de uma ternura que ele não sentia há anos. Ele sentiu os olhos arderem e uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto, caindo no cobertor de Lucas. Você é realmente dela, não é? Murmurou mais para si mesmo do que para o bebê. Você é nosso. Mariana observava em silêncio, os olhos brilhando com uma mistura de alívio e tristeza. Ele tem o jeito dela, Sr. Eduardo. Às vezes, quando ele sorri, é como se a Dona Clara estivesse aqui, rindo com ele. Ela fez uma pausa, como se pesasse suas próximas palavras. Ela sempre dizia que o senhor seria um pai incrível. Mesmo quando o senhor duvidava de si mesmo, ela acreditava. Eduardo olhou para Mariana, surpreso com a intimidade daquelas palavras. Ele nunca havia percebido o quanto Clara confiava em Mariana, o quanto as duas haviam se tornado próximas nos últimos meses de vida dela. Ele queria perguntar mais, entender como tudo isso aconteceu sob seu nariz, mas Lucas se agitou em seus braços, soltando um gorgolejo que o fez rir baixo, quase contra sua vontade. Você acha que eu consigo? Perguntou, a voz rouca, sem tirar os olhos do bebê. Ser um pai depois de tudo? Mariana sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de esperança. A Dona Clara achava, e eu também acho. O senhor só precisa dar uma chance a si mesmo. Ela hesitou como se quisesse dizer mais, mas se conteve. Vou deixar vocês dois um pouco. Ele gosta quando falam com ele, sabe? Conta histórias. Ela saiu do quarto, deixando Eduardo sozinho com Lucas. Ele se sentou na poltrona ao lado do berço, o bebê ainda em seus braços, e começou a falar, hesitante. Oi, pequeno. Eu sou seu pai. A palavra pai soava estranha em sua boca, mas também certa, como se estivesse esperando para ser dita. Ele falou sobre Clara, sobre como ela amava o mar, sobre como ela dançava na cozinha quando achava que ninguém estava olhando. E enquanto falava, ele sentia algo mudar dentro de si. Não uma cura, mas um primeiro passo, como se Lucas, com seu peso leve e seus olhos curiosos, estivesse lentamente abrindo uma porta que Eduardo havia mantido trancada por 2 anos. Naquela noite, ele não voltou para o uísque. Em vez disso, ficou com Lucas até o menino adormecer, o caderno de Clara ao seu lado, como um guia para um caminho que ele ainda não sabia como percorrer. As semanas que se seguiram à primeira noite de Eduardo com Lucas marcaram o início de uma mudança sutil, mas inegável, na mansão Vasconcelos. O silêncio que antes dominava os corredores agora era pontuado pelos sons de Lucas, seus gorgolejos, seus choros, suas risadinhas que ecoavam como um sopro de vida em um lugar que havia se tornado um túmulo de memórias. Eduardo ainda se movia com cautela, como se temesse que qualquer passo em falso pudesse quebrar o frágil equilíbrio que começava a se formar. Mas aos poucos, ele se permitia passar mais tempo com o menino. Ele trocava fraldas com mãos desajeitadas, aprendia a preparar mamadeiras sob o olhar paciente de Mariana e até começava a reconhecer os sinais de Lucas. Um choro mais agudo quando estava com fome, um balbuceio suave quando queria atenção. Mariana, por sua vez, parecia aliviada, mas ainda carregava uma tensão que Eduardo não podia ignorar. Ele percebia nos pequenos detalhes a forma como ela hesitava antes de falar com ele, o jeito como seus olhos desviavam quando ele fazia perguntas sobre os últimos meses de Clara, a maneira como ela se mantinha sempre ocupada, como se temesse que um momento de pausa pudesse revelar algo que ela não estava pronta para compartilhar. Eduardo sabia que havia mais na história, não apenas sobre Lucas, mas sobre a própria Mariana.
Quem era ela, afinal? Como uma jovem babá, contratada, quase por acaso, havia se tornado a confidente mais próxima de Clara, a guardiã de um segredo que mudou tudo. Uma tarde, enquanto Lucas dormia no berço, Eduardo encontrou Mariana na cozinha, lavando mamadeiras com uma concentração quase mecânica. A luz do sol entrava pela janela, iluminando os cabelos castanhos dela, que caíam soltos sobre os ombros, algo raro, já que ela quase sempre os mantinha presos. Ele parou na porta, observando-a por um momento. Havia algo na postura dela, ombros curvados, mãos que se moviam com precisão, mas também com uma exaustão silenciosa, que o fez querer saber mais. Mariana, chamou ele, a voz mais suave do que o usual. Ela se virou surpresa, quase derrubando uma mamadeira. Senhor Eduardo, eu não vi o senhor aí. Ela enxugou as mãos em um pano de prato, os olhos baixos, como se temesse o que ele poderia perguntar. Ele apontou para a mesa da cozinha. Senta um pouco, acho que está na hora de conversarmos, de verdade. Mariana hesitou, mas assentiu, sentando-se na cadeira oposta a ele. O silêncio entre eles era pesado, carregado de tudo o que não havia sido dito. Eduardo respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Eu sei que você foi mais do que uma babá para a Clara. O que li no diário dela. Ela confiava em você como se fosse da família. Mas eu não sei nada sobre você, Mariana. Quem é você? Por que a Clara escolheu você para algo tão grande? Mariana olhou para as próprias mãos, os dedos entrelaçados com força, como se estivesse se segurando para não desmoronar. Eu não sei se sou quem o senhor pensa, senhor Eduardo. Eu não sou ninguém especial. Sou só uma mulher tentando fazer o melhor que posso. Sua voz tremia, e ela fez uma pausa como se estivesse decidindo até onde ir. Mas a dona Clara, ela viu algo em mim, algo que nem eu mesma vejo às vezes. Ela respirou fundo e então, como se uma represa tivesse se rompido, as palavras começaram a fluir. Eu cresci em uma cidade pequena, no interior do Maranhão. Minha família, nós éramos pobres, senhor, muito pobres. Meu pai trabalhava como cortador de cana e minha mãe fazia bicos como costureira. Quando eu tinha 12 anos, meu pai morreu em um acidente na usina. Minha mãe tentou sustentar a mim e meus 2 irmãos mais novos, mas ela adoeceu logo depois. Câncer igual a dona Clara. Eu tinha 16 anos quando ela morreu. Eduardo ouviu em silêncio, o coração apertado. Ele nunca havia imaginado que Mariana carregava uma história tão pesada. Ela continuou, os olhos fixos em um ponto distante, como se estivesse revivendo cada momento. Eu parei de estudar para trabalhar. Fazia de tudo. Limpava casas, vendia comida na rua, cuidava de crianças. Meus irmãos dependiam de mim. Mas era difícil, sabe? Eu via eles com fome e isso me matava por dentro. Então, quando eu tinha 20 anos, vim para São Paulo. Queria uma vida melhor, mas aqui é outro tipo de luta. Consegui trabalho como faxineira, depois como babá. Foi assim que conheci a dona Clara. Ela fez uma pausa, enxugando uma lágrima que escapou. Eu comecei a trabalhar na casa de vocês quando ela já estava doente. No começo eu só limpava, organizava as coisas, mas ela era diferente. Ela não me tratava como empregada. Ela conversava comigo, perguntava sobre minha vida, me contava histórias. Às vezes, ela estava tão fraca que mal falava, mas mesmo assim ela sorria, me fazia sentir que eu importava. Um dia, ela me chamou para o quarto dela e perguntou se eu acreditava em segundas chances. Eu disse que sim, porque era o que me mantinha de pé. Foi aí que ela me contou sobre o Lucas. Eduardo sentiu um aperto no peito. Ele se lembrou de Clara nos últimos meses, tão frágil, mas ainda com aquele brilho nos olhos, aquela força que parecia vir de algum lugar além do corpo. Ela te contou tudo? Perguntou a voz baixa. Sobre a fertilização, o plano? Mariana assentiu. Não de uma vez. Ela foi me contando aos poucos como se estivesse me preparando. Disse que precisava de alguém que entendesse o que era perder tudo, mas ainda assim continuar. Alguém que não desistisse. Ela disse que Theo era essa pessoa. Mariana sorriu, um sorriso triste, mas cheio de carinho.
Ela me pediu para cuidar do Lucas, para proteger ele até o senhor estar pronto, e me fez prometer que eu nunca ia contar para ninguém, só para o senhor quando chegou a hora. Eduardo olhou para ela, realmente olhou, pela primeira vez. Ele viu a força nos olhos dela, mas também a dor, a exaustão de alguém que havia carregado um fardo enorme sozinha. E seus irmãos, né? Perguntou quase sem querer. Onde eles estão agora? O rosto de Mariana endureceu por um momento. Eles estão no Maranhão com uma tia. Eu mando dinheiro quando posso, mas não é suficiente. Nunca é. Ela baixou a cabeça como se estivesse envergonhada. Às vezes eu penso que decepcionei a Dona Clara. Ela confiou tanto em mim e eu fico com medo de não ser o suficiente para o Lucas. Eduardo sentiu uma pontada de empatia, algo que ele não sentia por outra pessoa há muito tempo. Ele queria dizer algo, confortá-la, mas as palavras não vinham. Em vez disso, ele se levantou e foi até o quarto de Lucas, que ainda dormia tranquilamente. Ele olhou para o menino, para o rostinho que parecia carregar tanto de Clara, e então olhou para Mariana, que o seguia em silêncio. Você não decepcionou a Clara, disse finalmente a voz firme, mas gentil. Você fez mais por ela do que eu fiz nos últimos 2 anos, e por isso eu te agradeço. Mariana piscou surpresa, e por um momento os dois compartilharam um silêncio que não era desconfortável, mas cheio de entendimento. Eduardo sabia que ainda havia muito a aprender, sobre Lucas, sobre Clara, sobre ele mesmo. Mas pela primeira vez, ele sentiu que não estava sozinho nessa jornada. O sol nascia com uma suavidade incomum naquela manhã, banhando a mansão Vasconcelos com uma luz dourada que parecia querer apagar as sombras do passado. Eduardo estava na varanda, uma xícara de café intocada na mão, observando o jardim que Clara tanto amava. As rosas brancas, as mesmas que ele levava ao túmulo dela, estavam em plena floração, e o perfume delas trazia uma lembrança agridoce. Pela primeira vez em 2 anos, ele não sentia apenas dor ao pensar em Clara. Havia algo mais, uma promessa de renovação, frágil, mas crescente, como as raízes de uma planta que insiste em brotar em solo seco. Dentro da casa, o som de Lucas brincando ecoava, misturado ao riso baixo de Mariana, enquanto ela tentava distraí-lo com um brinquedo de chocalho. Eduardo virou-se, olhando através da porta de vidro que separava a varanda da sala. Lucas estava sentado em um tapete colorido, os olhos brilhando de curiosidade, enquanto tentava alcançar o chocalho que Mariana balançava. O menino, agora com quase 1 ano, começava a dar seus primeiros passos desajeitados, e cada pequena conquista parecia iluminar o ambiente. Eduardo sorriu quase contra sua vontade, sentindo o coração apertar com uma mistura de amor e responsabilidade. Desde a conversa na cozinha, algo havia mudado entre ele e Mariana. Não era mais apenas uma relação de patrão e empregada, nem mesmo de 2 pessoas unidas pelo segredo de Clara. Era algo mais profundo, uma confiança construída nas entrelinhas, nos silêncios compartilhados, nos momentos em que Eduardo via Mariana cuidar de Lucas com uma dedicação que ia além do dever. Ele começou a perceber que ela não era apenas a guardiã do plano de Clara, mas uma peça essencial no quebra-cabeça que sua vida estava se tornando. Naquela tarde, enquanto Lucas dormia a sesta, Eduardo tomou uma decisão. Ele encontrou Mariana na lavanderia, dobrando roupas com a mesma precisão meticulosa de sempre. Mariana, chamou ele hesitante. Ela levantou os olhos surpresa e deixou uma camiseta de lado. Senhor Eduardo, está tudo bem com o Lucas? Havia uma preocupação genuína em sua voz, algo que Eduardo agora reconhecia como parte de quem ela era. Está tudo bem, respondeu ele, entrando na pequena sala. Eu só queria conversar com você sobre o futuro. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Eu estive pensando muito desde que descobri sobre o Lucas, sobre o que Clara queria, sobre o que ele precisa e sobre você. Mariana franziu o senho, confusa, mas não interrompeu. Eduardo continuou, a voz mais firme agora. Você fez tudo isso por ele, por Clara, sem nunca pedir nada em troca. Você abriu mão de muita coisa para estar aqui, cuidando do meu filho. E eu não acho justo que você continue sendo só a babá.
Mariana piscou, claramente desconcertada. Senhor Eduardo, eu não faço isso por obrigação. Eu amo o Lucas. E a dona Clara, ela confiou em mim. Eu não poderia abandonar ele nunca. Sua voz era firme, mas havia uma vulnerabilidade nos olhos dela, como se temesse que Eduardo estivesse prestes a mudar tudo. Eu sei, disse ele, levantando a mão para acalmá-la. E é por isso que eu quero que você fique. Não como babá, mas como parte disso. Dessa família que a Clara quis construir. Ele hesitou, sentindo o peso das palavras. Eu quero que você more aqui, Mariana. Não no quartinho dos fundos, mas aqui na casa. Quero que você tenha um espaço de verdade, que seja parte da vida do Lucas, não só como alguém que cuida dele, mas como alguém que faz parte disso tudo. Mariana ficou em silêncio, os olhos arregalados, as mãos ainda segurando a camiseta meio dobrada. Senhor Eduardo, eu não sei o que dizer, isso é muito. Eu não sou da família de vocês. Ela baixou o olhar, como se estivesse lutando contra uma onda de emoções. Eu sou só a Mariana, a menina do interior que veio para cá tentar sobreviver. Eduardo deu um passo à frente, a voz suave, mas cheia de convicção. Você é mais do que isso, Mariana. Você é a pessoa que manteve o sonho da Clara vivo. Você é a pessoa que está ensinando o Lucas a sorrir, a dar os primeiros passos. E se me permite dizer, você é a pessoa que está me ensinando a viver de novo. Ele parou, surpreso com suas próprias palavras, mas sabendo que eram verdadeiras. Eu não sei como seria sem você aqui. E o Lucas, mas ele precisa de você. Eu preciso de você. As palavras pairaram no ar, carregadas de um significado que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Mariana enxugou uma lágrima que escorreu pelo rosto, um sorriso tímido surgindo nos lábios. O senhor tem certeza disso? Eu não quero atrapalhar. O Lucas é seu filho e eu sempre vou respeitar isso. Você não atrapalha, disse Eduardo, com uma firmeza que surpreendeu até a ele mesmo. Você faz parte disso, e eu quero que seja assim. Ele estendeu a mão, um gesto, simples mas cheio de intenção. Então, o que me diz? Você fica? Mariana olhou para a mão dele, depois para os olhos dele, e finalmente assentiu, as lágrimas agora caindo livremente. Eu fico, senhor Eduardo, pelo Lucas e pela dona Clara. Ela apertou a mão dele, um toque breve, mas que selava algo maior, uma promessa de um novo começo. Nos dias que se seguiram, a casa começou a mudar. Mariana se mudou para um quarto no andar principal, e Eduardo começou a participar mais ativamente da rotina de Lucas. Ele aprendia a contar histórias para o menino dormir, a reconhecer seus choros, a rir com suas pequenas travessuras. E aos poucos ele percebia que Mariana não era apenas uma presença necessária, mas uma presença que trazia calor, que preenchia os espaços vazios da casa com algo que ele havia esquecido. Vida, uma noite, enquanto os dois colocavam Lucas para dormir, Eduardo olhou para Mariana, que cantava uma canção de ninar em voz baixa, e sentiu algo novo, um calor no peito, diferente da dor do luto ou da ternura que sentia por Lucas. Era algo que ele não sentia desde Clara, algo que o assustava, mas que ele não podia ignorar. Ele desviou o olhar, tentando afastar o pensamento, mas sabia que, de alguma forma, Mariana estava se tornando mais do que apenas a guardiã do legado de Clara. Ela estava se tornando parte do futuro que ele nunca imaginou possível. 6 meses se passaram desde que Mariana aceitou o convite de Eduardo para fazer parte da família, e a mansão Vasconcelos, outrora um lugar de silêncios opressivos, agora vibrava com uma energia nova. O som dos passos de Lucas, agora um menino de 1 ano e meio que corria desajeitadamente pelos corredores, misturava-se às risadas de Mariana e aos raros, mais crescentes, momentos de leveza de Eduardo. A casa, que antes parecia um mausoléu, começava a se transformar em um lar. As cortinas, fechadas por anos, foram abertas, deixando a luz do sol inundar os cômodos. As rosas brancas do jardim, cuidadas com carinho por Mariana, floresciam com uma vitalidade que parecia refletir a mudança no coração de Eduardo. Ele não era mais o mesmo homem frio e recluso
que vagava pelos corredores com uma garrafa de uísque como companhia. O luto por Clara ainda estava lá, uma cicatriz que talvez nunca desaparecesse por completo, mas agora havia espaço para algo mais. Eduardo passava horas com Lucas, ensinando-o a empilhar blocos de madeira, rindo quando o menino derrubava tudo, com um gritinho de alegria. Ele aprendia a ser pai, não apenas no sentido prático, trocando fraldas, preparando papinhas, mas no sentido mais profundo, abrindo o coração para o amor incondicional que Lucas exigia e oferecia tão naturalmente. Mariana, por sua vez, era o pilar que sustentava essa transformação. Ela se movia pela casa com uma graça silenciosa, organizando a rotina de Lucas com uma eficiência que escondia o peso que ainda carregava. Eduardo percebia os pequenos sacrifícios dela, as noites em que ficava acordada cuidando de Lucas quando ele estava com febre, as ligações que fazia para seus irmãos no Maranhão, sempre com um tom de preocupação que tentava disfarçar. Ele admirava a força dela, mas também começava a notar algo mais. A forma como o sorriso dela iluminava a sala, o jeito como ela cantava para Lucas com uma voz que parecia carregar todas as esperanças do mundo, o modo como seus olhos encontravam os dele em momentos de silêncio, carregados de uma conexão que nenhum dos dois nomeava. Uma noite, enquanto a chuva caía suavemente lá fora, Eduardo e Mariana estavam na sala, sentados no sofá enquanto Lucas brincava no tapete com um trenzinho de madeira. O menino, concentrado, fazia sons de tchu-tchu que arrancavam risadas dos dois. Eduardo olhou para Mariana, que ria com a cabeça jogada para trás, os cabelos soltos caindo sobre os ombros. Ele sentiu aquele calor no peito novamente, o mesmo que o assustara meses atrás, mas agora não desviou o olhar. Em vez disso, ele se inclinou ligeiramente, a voz baixa, quase hesitante. Mariana, você já pensou no que quer para você? Não para o Lucas, não para mim, mas para você mesma? Ela parou surpresa, o sorriso desvanecendo em uma expressão de vulnerabilidade. Eu não penso muito nisso, Sr. Eduardo. Minha vida sempre foi cuidar dos outros. Primeiro meus irmãos, depois a Dona Clara, agora o Lucas. Ela olhou para o menino que agora tentava empilhar o trem sobre um bloco e um sorriso triste cruzou seus lábios. Acho que esqueci como querer algo para mim. Eduardo sentiu um aperto no coração. Ele se levantou, pegou Lucas no colo e o levou até o berço no quarto ao lado onde o menino já começava a esfregar os olhos de sono. Quando voltou, Mariana ainda estava no sofá, os olhos fixos no chão, como se estivesse perdida em pensamentos. Ele se sentou ao lado dela, mais perto do que o usual, e respirou fundo. Você merece mais do que isso, Mariana. Você deu tanto para Clara, para o Lucas, para mim, e eu sei que nunca vou poder retribuir tudo, mas eu quero tentar. Ela virou-se para ele, os olhos brilhando com uma mistura de surpresa e incerteza. O que o senhor quer dizer com isso? A voz dela era quase um sussurro, como se temesse a resposta. Eduardo hesitou, as palavras travadas na garganta. Ele não era bom com sentimentos, nunca fora. Clara sempre dizia que ele era melhor com números do que com emoções, mas ali, naquele momento, ele sabia que precisava ser honesto. Eu quero dizer que você mudou tudo. Não só para o Lucas, mas para mim. Eu estava perdido, Mariana. Eu não queria mais viver, não de verdade. Mas você e o Lucas me mostraram que ainda tem vida depois da dor. E eu... Ele parou, engolindo em seco, os olhos fixos nos dela. Eu acho que estou começando a sentir algo por você. Algo que eu não sentia desde a Clara. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que a chuva lá fora parecia gritar. Mariana piscou, as lágrimas se formando nos cantos dos olhos, mas ela não desviou o olhar. Senhor Eduardo, eu não sei se isso é certo. A Dona Clara, ela confiou em mim. Eu não quero trair isso. Você não está traindo, disse ele, a voz firme, mas gentil. Clara queria que eu vivesse. Ela queria que o Lucas tivesse uma família. E eu acho que ela sabia que você seria parte disso. Não só como a pessoa que cuida do Lucas, mas como alguém que... Ele parou, buscando coragem. Alguém que eu poderia amar. Mariana cobriu o rosto, com as mãos as lágrimas agora caindo livremente.
Eu também sinto algo, Sr. Eduardo, mas eu tenho medo. Medo de não ser o suficiente, medo de mudar o que a dona Clara queria, medo de... Ela parou, a voz embargada. Medo de ser feliz. Eduardo segurou as mãos dela, puxando-a suavemente do rosto. Você não precisa ter medo, não sozinha, não mais. Ele sorriu, um sorriso que carregava tanto a dor do passado quanto a esperança do futuro. Nós podemos aprender juntos, pelo Lucas e por nós. Meses depois, a mansão Vasconcelos era um lar de verdade. Eduardo, Mariana e Lucas formavam uma família improvável, mas unida por laços que transcendiam o sangue. Eduardo voltara a sorrir, a trabalhar com paixão, a sonhar com o futuro. Mariana, aos poucos, começava a se permitir querer algo para si mesma. Ela até começou a estudar à noite, com o apoio de Eduardo, sonhando em ser mais do que a menina do interior que lutava para sobreviver. E, em uma noite clara, enquanto Lucas dormia e a lua brilhava lá fora, Eduardo e Mariana sentaram-se na varanda, de mãos dadas, olhando as estrelas. Não havia pressa, não havia promessas grandiosas. Apenas a certeza de que, juntos, eles haviam encontrado algo que Clara sempre quisera para eles. Amor renascido, uma luz que brilhava mesmo na escuridão.